Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius Martinez. Hoje eu vou comentar a respeito sobre controvérsias de teologia e história, que estão aí diretamente relacionadas com a crise na igreja atual. Então, o que eu quero falar aqui hoje é com relação à dita história de papas hereges, se tivemos realmente papas hereges ao longo da história. É comum que, na argumentação, para defendermos o nosso ponto de vista, dito considerado tradicionalista, ou para alguns reconhecer e resistir, de que afirmemos que no passado existiram papas hereges e que esses papas hereges, tendo sido hereges, logo não é impossível que tenhamos atualmente um papa herege sentado lá na Catedral de São Pedro, que no caso é o Francisco. Bom, isso é uma argumentação equívoca porque ela se baseia em um erro, que é o de afirmar que no passado existiram papas hereges. Por que um erro? Porque, com efeito, os autores de história eclesiástica, dentre as quais temos santos, temos bispos, temos padres, leigos de alto escalão, sejam eles considerados modernistas ou tradicionalistas, autores antes e depois do Concílio Vaticano II, a maioria esmagadora deles não vai a favor dessa opinião de que tivemos papas hereges no passado. Então, por exemplo, é muito comum que seja usado o exemplo do Papa Libério, do Papa Honório I, do Papa João XXII, para afirmar que foram papas hereges. Mas isso não é verdade. Comecemos, por exemplo, com Libério. Afirmam muitos que Libério foi um herege porque ele excomungou Santo Atanásio e, por sua vez, apoiou a heresia ariana semi-ariana. Só que desconsideram totalmente o contexto dessa problemática, porque não envolve o fato de que Libério tenha sido herege, mas de que Libério, se de fato ocorreu do modo como dizem, ele não pecou por heresia, mas por fraqueza moral. Porque, com efeito, Libério, inicialmente naquela crise ariana que ocorria em seu tempo, ele apoiou Santo Atanásio. Ele apoiou Santo Atanásio, enquanto boa parte dos bispos tinham aderido à heresia ariana semi-ariana, enquanto ele via a ortodoxia em Santo Atanásio e o apoiou, junto com meia dúzia de outros bispos que tinham por lá bem ortodoxos na doutrina. Ora, depois disso, Libério, sob pressão do imperador herege, o imperador que era herege, pressionou Libério justamente para ele excomungar Santo Atanásio, justamente pressionou Libério para poder assinar documentações que tinham interpretações equívocas, né, ambíguas, que favoreciam uma interpretação semi-ariana. Não significa que Libério, pessoalmente, acreditasse que aquela fórmula era correta, ou de que ele realmente acreditava que era daquele modo. O fato é que Libério fez aquilo não com um exercício pleno de sua liberdade, ele foi sob pressão. Sendo assim, já também derruba essa argumentação que Libério foi um herege, porque para ser herege ele tem que ser um cara que está exercitando a heresia. E não é o caso de Libério. A gente vê aqui um comportamento, uma conduta de um papa que fez o que fez sob pressão superior. Então, no caso, se for para dizer, né, porque tem a controvérsia de que Libério não fez isso. Existem alguns historiadores que, na verdade, dizem que falsificaram as assinaturas, os documentos que envolvia Libério. Inclusive, Libério é considerado santo lá para a Igreja Oriental, inclusive, a Oriental Católica, ligada a Roma, obviamente. Então, é falso afirmar que Libério foi um herege, porque, primeiramente, se mostra na história que ele apoiou Santo Atanásio, foi contra o arianismo, sim, embora, obviamente, a gente possa afirmar que ele pode, se for de fato verdade que ele assinou sob pressão ou coisa do tipo, ele pode ter pecado ali por fraqueza moral, não por heresia. Não por heresia, não é que ele fosse herege. Temos aí depois Honório I. Esse caso é mais visível ainda porque Honório I, de fato, nas documentações, nas atas de concílio, ele foi condenado pós-morte.
Ele foi condenado pós-morte por ter supostamente aderido à heresia. Só que esse caso aí, em particular, deve ser levado em consideração também o fato de que, se Honório realmente caiu em heresia, porque também tem a controvérsia de que os documentos de Honório, as cartas, foram falsificadas, e essas cartas falsificadas, por sua vez, fez com que fosse tomado pelos papas posteriores a ele a conduta de condená-lo enquanto ele era papa. Por isso que muitos utilizam o argumento, se um papa cair em heresia, se ele for herege, só um outro papa pode condená-lo. Ora, não pode ter dois papas, logo ele só pode ser condenado pós-morte. Mas o problema é que, de fato, existe a possibilidade dessas cartas de Honório I terem sido falsificadas. Algumas foram 100% com certeza, é unânime que foram falsificadas, e outras são objeto de controvérsia ainda. Mas o fato, tomemos aqui como certo que Honório tenha escrito uma carta herética. Ora, mas nesse caso, Honório pecou por heresia como doutor privado. Ele não usou em nenhum momento do seu exercício papal, enquanto estava vivo, a heresia. Ele não foi herege enquanto ele usou do seu magistério. Aquelas cartas foram privadas e elas só foram tomadas ciência delas depois que ele morreu. É um caso totalmente diferente, por exemplo, com os papas conciliares. Aí temos também o exemplo de João 22. Dizem que ele caiu em heresia porque ele defendeu lá uma coisa errada com relação da visão beatífica. Só que ele também falou como doutor privado. Ele falou como teólogo e ele não havia decretado coisa nenhuma, era uma coisa aberta. E na questão do erro, se o Papa pode cair em heresia como doutor privado, inclusive é uma tese aceita tanto por tradicionalistas como os ditos sede-vacantistas. Então, de fato, o Papa Libério, Honório I, João 22 não foram papas hereges. Não foram papas hereges. Papa Libério foi pressionado, pode ter pecado por fraqueza moral, mas não foi herege. Honório I, de fato, pelo que parece, pelo que vemos nas documentações, ele foi condenado pós-mortem, né, após a sua morte, mas também foi condenado por uma carta privada que ele escreveu, que só foi descoberta depois que ele morreu. E o João 22, ele não cometeu heresia no exercício de papa dele, porque também foi numa questão de doutor privado, como teólogo. Ele errou como teólogo. Porque se a gente for considerar, por exemplo, que João 22 caiu em heresia, a gente vai considerar, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino foi herege. Afinal de contas, ele errou quanto à questão da Imaculada Conceição. Só que naquela época não era dogma. Era uma questão teológica aberta. E ele cometeu um erro teológico, o maior mestre de todos que temos. O mestre angélico, Santo Tomás de Aquino. Ora, é absurdo afirmar que esse mestre angélico foi um herege, porque ele errou teologicamente. É a mesma coisa com João 22, ele não foi papa herege. Outra coisa que também deve ser extirpada das argumentações é com relação a São Roberto Bellarmino, o doutor eclesiástico, também conhecido como doutor das controvérsias. Muitos utilizam erroneamente uma passagem do De Romano Pontifice, livro dele escrito sobre controvérsias, a questão do papado. Pegam uma frase dele dizendo que é lícito a gente resistir ao pontífice, só que aquele livro é com um contexto diferente. Ele escreveu, dentro desses livros, tem o tratado do Papa Mau e do Papa Herege. Ele disse que era lícito resistir um pontífice se ele fosse um Papa Mau. Por exemplo, um Papa, vamos supor que, por exemplo, Alexandre VI é conhecido por ter sido um Papa imoral.
Suponha-se que o Alexandre VI obrigasse a, sei lá, uma fiel que estava lá no Vaticano, uma cuidadora, uma faxineira, coisa do tipo, e ele falasse, ó, eu quero que você tenha relações sexuais comigo, e eu te obrigo porque eu sou o Papa. Aí essa mulher tem o total licitude de resistir a esse mandamento, essa ordem vinda do Papa, ainda que ele seja o Papa. É nesse sentido que São Roberto Bellarmino dizia. Agora, na questão do Papa herege, o São Roberto Bellarmino, ele dizia que ele deixa de ser Papa. Ele deixa de ser Papa. Ipso facto. E outra, quando ele fala que a igreja vai julgar ele, de fato, para ele, isso era possível porque uma vez que o Papa caísse em heresia, se pudesse cair em heresia, porque ele dizia que um Papa não podia cair em heresia, se esse Papa viesse a cair em heresia, então ele poderia ser julgado pela igreja, num conclave, com os cardeais, os bispos, e podia ser expulso, porque ele não é porque ele vai ser julgado pelos bispos. Não é por causa de... Porque um Papa não pode ser julgado por um bispo, não pode. Ele pode fazer esse julgamento, eles poderiam fazer esse julgamento porque ele já não é mais Papa. Então ele seria jogado fora, seria só uma formalidade, porque ele já deixaria de ser Papa. Então algumas pessoas não entendem isso também. Quando São Roberto Bellarmino afirma que ele se juntaria a bispos, cardeais para poder julgar esse Papa herege, não é no sentido de que ele era um Papa ali, mas no sentido de que ele deixou de ser Papa, e a formalidade é para condená-lo. Porque para ele, São Roberto Bellarmino, é impossível que um Papa seja herege. E, sobretudo, eu falo nessa questão aí da resistência ao Papa. Se for para a gente utilizar de argumentos para resistirmos ao papado de Francisco e dos papas conciliares, que usemos de outros argumentos, mas não venha colocar coisa na boca de São Roberto Bellarmino que ele não disse, porque de fato ele não disse. E isso está bem claro nesse Tratado do Romano Pontífice. Só é lícito resistir a um papa de forma habitual, digamos, ou não habitual, quando é um papa mau, quando ele está pedindo uma coisa imoral. Agora, não é o caso desses papas conciliares. Eles não somente pedem coisas más quando pedem para nós pecarmos contra a fé. No entanto, a gente tem que esclarecer uma coisa. De fato, dentro da historiografia há controvérsias. Só que a gente tem que sempre avaliar pelo peso da autoridade de quem está escrevendo o livro. Então, por exemplo, eu vou dar muito mais voz para um autor que escreveu de história eclesiástica, que seja, por exemplo, primeiramente, um homem santo, né? Depois do santo, um homem que seja virtuoso, e aí, por consequência, também vou ver se ele é um eclesiástico, né? Um clérigo, um bispo, um padre. E aí, embaixo deles, obviamente, um leigo e assim sucessivamente. Então, sempre também pela autoridade de quem escreve. Então eu vou dar muito mais assentimento ao que está escrito, foi escrito por um eclesiástico do que por um leigo, sobretudo em matéria de religião. Ora, como já afirmei anteriormente, nos autores de história eclesiástica, todos eles, a maioria esmagadora, nenhum deles coloca esses papas como hereges. Eles fazem pontuações. Então é isso aí. Deus lhe abençoe. Salve Maria Santíssima.